A derrota do Internacional para o Atlético Paranaense deixou o ambiente bem abatido no estádio Beira-Rio depois do jogo. O técnico Mano Menezes admitiu que o time vem repetindo erros e que mereceu ouvir tudo o que ouviu do torcedor ao final do jogo, mas celebrou a sequência longe do Beira-Rio que o Inter tem fora de casa. Uma oportunidade, segundo Mano Menezes, para recuperar a faísca do bom momento que o Inter perdeu e viu se apagar no gol de empate do Nacional pela Libertadores da América. Pedro Henrique descartou que o problema do Internacional seja físico, já que as outras equipes também vêm passando por este tipo de problema. E o vice de futebol Felipe Becker fala que o Inter tem os seus diagnósticos internos. Quando questionado sobre o condicionamento físico da equipe, disse que o ambiente está horrível e que ele, Mano e o presidente estão furiosos e aguardam uma resposta em termos de entrega da equipe nos próximos jogos. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 10 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. O mais importante, óbvio, foi o jogo. E eu gravei minutos depois da partida acabar no estádio Beira-Rio um relato trazendo tudo o que eu vi na beira do gramado da derrota acachapante do Internacional para o Atlético Paranaense. Uma derrota que teve o seu nível de estranheza, um ambiente absolutamente melancólico no Beira-Rio, um primeiro tempo surpreendentemente bom de alguns jogadores dos quais a torcida não esperava nada e depois no segundo tempo a equipe se desmontando, se desmanchando e cedendo a derrota dura para o Atlético Paranaense. É só clicar aqui para assistir que eu dou o relato do que eu assisti na beira do gramado dessa partida do Internacional. Mas eu quero já ir para a repercussão do vestiário e começar pela fala do técnico Mano Menezes, que abriu a entrevista coletiva dizendo que o time precisava ouvir bastante da torcida. Abre aspas para o técnico Mano Menezes. Certeza absoluta que a gente tem que ouvir bastante coisa depois de perder do jeito que a gente perdeu. O torcedor está coberto de razão, à medida em que as coisas começam a se repetir. A gente sente se agravar a questão da produção da equipe e algumas coisas se repetem. E aí o Mano fez a análise de que o Inter fez um primeiro tempo bom e que perdeu as oportunidades de capitalizar o bom momento que teve dentro de campo. E essa é uma preocupação e essa é uma briga, é uma coisa ruim que o time do Inter vem tendo há muito tempo e não consegue corrigir. E um erro que o Inter vem repetindo. Não consegue aproveitar os seus momentos do jogo. Em compensação, o adversário aproveita. E no entendimento do Mano, isto foi exatamente o que aconteceu no estádio Beira-Rio. Ele deu alguns detalhes importantes sobre aquilo que ele viu da partida. Ele entende que com a entrada do Canóbio e do Christian, o Atlético Paranaense conseguiu ser superior no segundo tempo e o Inter não soube sustentar isto. Porque a questão não é ser inferior ao adversário, a questão é saber sustentar sendo inferior. No primeiro tempo, o Atlético Paranaense foi inferior, mas sustentou o Inter. Em alguns momentos, até assustava o adversário. E o Inter não consegue fazer isso no diagnóstico do técnico Mano Menezes. Ele falou também que é algo difícil de entender como o Inter leva os gols que vem levando, com pouca pressão na entrada da área. E o primeiro gol do Atlético Paranaense foi exatamente assim. E ele disse que na entrevista coletiva após a partida contra o São Paulo, quando ele falou que existem coisas que ele não consegue explicar, ele se referia a isso. Porque ele disse que os jogadores sabem o que precisa fazer, isso é alertado para os atletas, mas os caras começam a trocar passes na frente da área e o Inter, nas palavras do Mano, coloca a bunda dentro da área. Dessa forma, cede espaço e tu não pode dar espaço para jogadores brasileiros. Entende o Mano Menezes, o Christian acertou um belo chute e fez o gol que abriu o placar para o Internacional. E ele entende que não consegue ter explicação de o porquê esse tipo de coisa acontece, que esse tipo de desligamento do Internacional, ele acontece. Mas o Mano veio com uma solução, ou uma solução que talvez não tenha agradado a todo mundo, tá? O Mano entende, ele foi perguntado sobre quando depois do jogo contra o Flamengo e depois do jogo contra o Metropolitanos no Beira-Rio, ele disse que talvez agora tenha sido a faísquinha
que a gente precisava para virar a chave. E ele falou muito sobre a virada de chave. E ele foi perguntado sobre isso, e ele disse, de fato, eu falei que aquilo era uma virada de chave. Mas o futebol mostra que, às vezes, você chega em um momento que acende aquela faísca que torna aquele um ano diferente, como aconteceu no ano passado. E eu acreditava que aquilo estava acontecendo de novo, mas passou, não aproveitamos. Conseguimos a classificação contra o CSA, mas não do jeito que queríamos. E o gol do Nacional apagou essa faísca e a gente precisa trabalhar, admitir que as coisas não estão bem para acender ela de novo. E aí, para acender ela de novo, o Mano citou que uma das coisas que pode ajudar é o fato do Inter ter uma sequência de jogos fora de casa agora. Atlético Mineiro no Mineirão, América Mineiro no Independência, Grêmio no Clássico Grenal, depois Metropolitanos em Caracas, na Venezuela. São 4 jogos consecutivos do Internacional fora de casa. E ele entende que nesses momentos de instabilidade, talvez a distância e jogar fora de casa não seja tão ruim assim, para o time conseguir respirar. E que ele ouve de muitas pessoas que falta pouco para o Internacional. E que esse pouco, é verdade, parece muito, mas é pouco. São ajustes pequenos que, com tranquilidade, ele ainda acredita que o Inter possa acontecer. Este é um resumo do que falou o técnico Mano Menezes, do que principal falou o técnico Mano Menezes sobre o momento do Internacional, que é de um ambiente bem ruim. Pedro Henrique foi para a zona mista, tá? E aí o Pedro Henrique falou, primeiro, que os outros times também têm problemas físicos e que a questão do Internacional neste momento não é física, que tem uma queda de desempenho no segundo tempo e que o Inter entende que é por desorganização tática, porque os jogadores se desconcentram, porque o time acaba vacilando demais. Essa é a visão do Pedro Henrique, mas ele de novo tirou do aspecto da preparação física, assim como outros jogadores, assim como o Mano Menezes, a baixa de desempenho do Internacional. E ele falou também, no mesmo tom do Mano Menezes, que o torcedor está muito certo em reclamar e que está todo mundo insatisfeito dentro do vestiário do Internacional, está todo mundo chateado, porque o Inter fez um bom primeiro tempo e, de novo, não soube aproveitar as oportunidades e cedeu muitas oportunidades para a equipe do Atlético Paranaense. E aí veio a entrevista de Felipe Becker, aqui na Zona Mista, vice-presidente de futebol do Internacional. E uma entrevista onde o Felipe Becker tentou dar um tom um pouco mais sanguíneo, tá, para o discurso do Internacional. Ele começou falando, e ele foi perguntado sobre a preparação física do Internacional. E se esse é um diagnóstico da direção, de que existe um problema ali. O Felipe Becker falou que não queria fazer análises internas de maneira externa, já havia falado isso antes do trabalho do Mano Menezes e repetiu isso ao falar do trabalho da preparação física. E disse o Felipe Becker, nós temos o nosso diagnóstico interno, não vamos falar sobre isso aqui. Quando ele fala isso ao ser perguntado sobre a preparação física, ele não blinda a preparação física, o que pode nos indicar que a direção talvez esteja vendo que, de fato, o Inter caiu de rendimento no aspecto físico. E ele disse, nós estamos vendo o que está acontecendo, nós temos os nossos diagnósticos, mas são internos. Ao ser perguntado sobre isso, me chamou a atenção essa fala do Felipe Becker, que aí foi para o discurso mais sanguíneo. Ele diz que está furioso, ele, o Mano, o Barcelos, está todo mundo furioso e que o ambiente no vestiário está horrível. Ele foi perguntado sobre como estava o ambiente, ele disse, olha, eu estaria preocupado se estivesse bom. O ambiente está horrível, está todo mundo mal. Foi o que disse o Felipe Becker, que ainda destacou que espera, nos próximos jogos, uma resposta do grupo de jogadores no que diz respeito à entrega e à intensidade. Foi a fala do Felipe Becker na zona mista aqui do estádio Beira-Rio, uma fala bem mais efusiva, bem mais enérgica do vice-presidente de futebol. Atitude e entrega é o que o Felipe Becker pediu para o grupo de jogadores como resposta nas próximas partidas, nessa sequência fora de casa, para que o Inter consiga se remontar. Ele ainda disse, acredito que isso pode acontecer, aconteceu contra o Flamengo, o Inter fez bons jogos e pode fazer de novo. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Cara, eu apostei na vitória do Atlético Paranaense, não é porque eu estava secando, é porque eu achei a odd do Atlético Paranaense muito alta. Inclusive no intervalo, a odd do Atlético Paranaense estava em 7, quem apostou no intervalo se deu muito bem. Mas eu apostei na vitória do Palmeiras também contra o Grêmio e deu certo. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Eu não falei aqui sobre o episódio Maurício, tá? Porque eu prometo um vídeo mais detalhado, com informações de bastidor, com todos os relatos aqui sobre o episódio Maurício,
que vale um vídeo especial e separado, e eu vou fazer isso abrindo o dia nesta quinta-feira, beleza? Beijo!